O governo Trump assinou um acordo com a Arábia Saudita que permitiria ao reino enriquecer urânio dentro de um programa nuclear bastante ambicioso. O texto ainda tem que passar pelo Congresso americano, mas chama enorme atenção, tem um significado histórico nesse sentido. Reportagem de Mariana Giangiacomo. O tratado permitiria o processo sem a adoção do padrão ouro da supervisão internacional e deve durar por 30 anos. O governo americano também envolveu empresas do país que ajudariam com produtos e funcionários para o programa saudita. Antes do início da separação de urânio ou plutônio, equipes dos dois países vão avaliar a justificativa e a viabilidade do projeto. A partir disso, americanos vão construir as instalações, sem transferir as partes técnicas mais sensíveis. O acordo impede os sauditas de desenvolver uma tecnologia de enriquecimento própria ou comprá-la de outros países por uma década. Ao mesmo tempo, limita as inspeções ao programa. Em uma publicação nas redes sociais, o Departamento de Energia disse que os textos melhoram a segurança americana e regional, mantendo altos padrões de segurança na tecnologia nuclear. Além disso, afirmou que a parceria irá melhorar a expertise dos Estados Unidos no tema. O Ministério da Energia saudita apontou que o tratado visa aprimorar a cooperação entre as duas nações no uso pacífico da energia nuclear. A discussão sobre o tema não é recente. A administração de Joe Biden tinha iniciado negociações envolvendo a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel. E o próprio governo Trump manteve o acordo parado por meses, diante de preocupações com a guerra com o Irã e uma possível rejeição no Senado. Agora, além dos Estados Unidos, países da região também devem acompanhar com atenção a parceria. Os israelenses se posicionam com cautela sobre o acesso saudita à tecnologia nuclear. Ex-chefes de governo e ministros da defesa classificaram o texto como uma armadilha. Por enquanto, o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, preferiu o silêncio. Inimigo dos sauditas, o Irã também observa atentamente a situação. O governo de Teherã disse que seguirá com o próprio programa nuclear, mesmo depois de bombardeios americanos e israelenses contra as infraestruturas energéticas. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, já havia prometido produzir uma arma nuclear caso os iranianos também conseguissem uma. Do ponto de vista da tecnologia, Vitélio, a Arábia Saudita, eventualmente através de um acordo como esse, consegue transferir o que a gente chama de enriquecimento de urânio, que é a separação de isótopo nuclear. A grande surpresa é, eventualmente, ter acesso à tecnologia de reprocessamento, por onde se chega ao plutônio. Mas isso está lá na frente. Agora, do ponto de vista político imediato, o significado, me parece, gostaria, evidentemente, agora de ouvir você. Acordos desse tipo, dessa abrangência, os americanos são muito relutantes em assinar, embora venham fazendo isso desde 1954. Embora tivessem lançado o programa Átomos para a Paz, com o que o Irã começou a fazer o seu programa, ainda durante o tempo do Shah, e os ayatollahs prosseguiram. Que consequências esse acordo terá? William, se me permite, eu vou fazer um breve arco histórico, porque eu acho que o tema é complexo e merece. Nós temos um tratado, que é o Tratado de Não Proliferação, de 1968, que entrou em vigor em 1970. Esse tratado prevê que os 5 países que tinham armas nucleares, que são os 5 permanentes da ONU, na época a União Soviética, Estados Unidos, França, Reino Unido e China, não criariam mais armas nucleares e as reduziriam seus estoques. E, em troca disso, outros países não produziriam armas nucleares. E aí, como você mencionou, esse programa Átomos pela Paz foi uma iniciativa da ONU para produzir energia nuclear para fins pacíficos, para fins civis. Só que todas as vezes, ou na maioria das vezes em que houve essa tentativa para países geopoliticamente comprometidos, não deu certo. Então, por exemplo, Israel não admite que tem armas nucleares, mas recebeu o urânio e o reator nuclear da França e produziu, alegadamente, 90 ogivas. A Índia, com a ajuda do Canadá e dos Estados Unidos, tinha um programa para fim civil que acabou gerando armas atômicas que foram testadas em 1974, que é quando entra
em vigor a doutrina Carter, que é a que eu vou mencionar daqui a pouquinho, ela vigora até esse momento atual. Depois teve o Paquistão também teve a ajuda do Canadá e acabou obtendo informações europeias e se tornou uma potência atômica em 1998. Tem a Coreia do Norte, que era membro do Tratado de Não Proliferação e tinha um programa nuclear clandestino, fez o primeiro teste em 2006. E o Irã estava prestes a dar um salto de enriquecimento de 60% para 90%, que é o próximo estágio. Aí, só para fechar esse arco histórico, depois que a Índia fez o teste, em 1974, começou a vigorar um modelo nos Estados Unidos que, primeiro, impedia o enriquecimento de urânio, depois impedia o reprocessamento de plutônio e, terceiro, visava impedir que os países enriquecessem o próprio urânio a níveis elevados e esse urânio mais elevado, se necessário, até 20%, seria fornecido pelos Estados Unidos. E esse modelo foi utilizado durante a administração Carter, depois Reagan, depois Bush, depois Clinton, Bush filho, Obama e Biden. Só que ela acaba agora justamente na administração Trump e existe uma razão para isso. O Irã e a Arábia Saudita, embora sejam adversários históricos, foram reaproximados pela China em 2023. A China é o maior comprador do petróleo saudita e poderia se tornar um fornecedor da tecnologia nuclear para a Arábia Saudita, uma tecnologia que levaria a 60 anos de dependência e, se não fosse a China, poderia ser a Rússia. Então, a leitura, William, eu fecho com isso, é de que os Estados Unidos preferem marcar terreno nesse momento na Arábia Saudita, criando um problema, inclusive, para o Irã, porque não tem o padrão ouro esse acordo, ele não passa pelas inspeções mais rigorosas da Agência Internacional de Energia Atômica. O único garantidor de que esse programa não seria usado para fins militares, nesse caso, seriam os Estados Unidos, William. Eles estabelecem um tipo de full scope safeguards, as salvaguardas de alcance amplo, contra as quais o Brasil brigou 30 anos seguidos, e acabou aceitando boa parte, para a Arábia Saudita, imposto por supervisores americanos. Agora, desestabiliza ou não a situação? Bem, eu acho que é uma tentativa realmente de manter a arquitetura da segurança do Golfo Pérsico sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, né, que antes era um guarda-chuva convencional, e agora caminha para ser um guarda-chuva nuclear, desde que a gente acredite, eu estou usando o termo guarda-chuva no sentido de acreditar que essas salvaguardas, esse controle americano será exercido de forma eficaz. Porque o que aconteceu? O guarda-chuva convencional que os Estados Unidos exerciam, ele perdeu a validade, né, do ponto de vista das monarquias árabes do Golfo e da Jordânia, e do Iraque, aliás, também, quando o Irã passou a atacar as bases militares americanas desses países e elas se tornaram para-raios em vez de serem proteção, guarda-chuvas, né? Elas atraíram os ataques iranianos que não se restringiram às bases militares, atacaram instalações de energia e até mesmo usinas de dessalinização. Então, isso levou as monarquias a concluir que essa proteção convencional não é suficiente. Por outro lado, elas também se frustraram muito com a China, porque, embora tenha uma enorme proximidade, complementaridade econômica entre essas monarquias e a China, por outro lado, a China não moveu uma palha para conter o Irã. E os sauditas, os emirates, todas essas monarquias esperavam que a China exercesse esse papel de contenção, né, de forma proativa. Pelo contrário, há indícios de que a China pode ter oferecido inteligência para os iranianos identificarem, por exemplo, as instalações da CIA em Bagdá, no aeroporto de Bagdá, e em Riad, na Embaixada dos Estados Unidos em Riad. Só ela teria essa capacidade. Então, daí a necessidade que o Trump sente, a partir de abril, quando começou essa negociação, de capturar realmente a ambição nuclear saudita que estava fugindo pelas mãos.
Mohammed bin Salman há muito tempo queria um acordo desse tipo com os americanos. Grande parte dos homens fortes ali da região tentaram. Gaddafi tentou com resultados conhecidos. Saddam Hussein tentou com resultados conhecidos. A gente viu até aqui, Vitélio, nesse mercado negro da proliferação nuclear, sobretudo o Paquistão envolvido. Muito mais do que a China, inclusive. A China até aqui não deixou traços disso. Agora, qual é a ambição nuclear de Mohammed bin Salman? Olha, William, ele nos afirmou isso em 2018. Ele disse que se o Irã chegasse a uma bomba atômica, a Arábia Saudita também teria. Ele deixou isso muito claro. E, de fato, o Irã não tem essa bomba atômica, mas tem 441 quilos de urânio enriquecidos a 60%, que não tem utilidade civil. Não há finalidade civil para urânio enriquecido nesse teor. O urânio para geração de energia, que é esse acordo que os Estados Unidos estão fazendo com a Arábia Saudita, ele é de 3 a 5% de enriquecimento. Agora, existe o fator geopolítico da Rússia e da China, né? Eu vou colocar a Rússia aqui na conversa, e vou fechar com a China, porque a Rússia, embora enfiada na guerra da Ucrânia, ela continua construindo infraestrutura nuclear na Turquia, no Egito, em Bangladesh, na Hungria e modernizando a infraestrutura da Índia. E aí tem o fator China. A China é o maior comprador do petróleo saudita e ampliou investimentos na infraestrutura da Arábia Saudita. E como mencionei há pouco, mediou a aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã em 2023, expandiu as vendas militares para a Arábia Saudita e se tornou uma candidata natural a fornecer reatores nucleares. Então, o movimento dos Estados Unidos me parece que vai na direção, de uma forma ou de outra, haverá fornecedor para essa tecnologia para países que possam pagá-la. E havendo fornecedores que não serão os Estados Unidos, que podem ser oponentes como a China ou a Rússia, os Estados Unidos precisam correr o risco de, mais uma vez, fornecer tecnologia civil com o risco de ela se tornar uma tecnologia militar. Agora, o que é realmente um fator de alta crítica nesse acordo, ele é um acordo, o acordo 123 da Lei de Energia Atômica dos Estados Unidos. O fator mais crítico é que não se prevejam as fiscalizações da Agência Internacional de Energia Atômica. Não há por que ser assim. O New York Times deu hoje que isso está acontecendo porque a Arábia Saudita considera que essas fiscalizações são muito intrusivas, William. É o que nós no Brasil também consideramos em relação às instalações do programa da Marinha aqui em Iperó, em Sorocaba. Isso é um fato bastante conhecido. Agora, let's talk business. Trump parece empolgado com a possibilidade da Westinghouse, que é a principal, empresa envolvida no programa nuclear civil americano. Aliás, o pessoal esquece que o Angra 1 é da Westinghouse. Foi comprado um tempão atrás, mas é da Westinghouse. Que a Westinghouse chegue na mina de ouro. Será? Agora, é impressionante, né, essa questão nuclear se tornar parte da política industrial de Donald Trump, né? E é até contraintuitivo, porque se tem uma das coisas que o Donald Trump mantém há 40 anos é o receio, a cautela com relação à energia, à questão nuclear, que é atribuído inclusive ao fato de que ele tinha um tio que era físico nuclear e ele explicou para ele os perigos da bomba nuclear. Mas aí entram Egito e Turquia como candidatos naturais, né? Já que a Arábia Saudita pode, então... Vamos comprar reator da Westinghouse. E aí é incrível realmente, ainda mais nesses termos, sem o padrão ouro, sem impedir que enriqueçam, tenham a capacidade de enriquecimento de urânio, de reprocessamento tanto de urânio quanto de plutônio, que são marcas da possibilidade de alcançar a energia, a bomba nuclear. Realmente a gente está diante de uma caixa de Pandora que está sendo aberta.